Vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Tá. Aqui agora vai ficar menor para vocês, mas em compensação eu tenho mais controle aqui Tá, então veja só, a região, vou voltar de novo, tá, do Maranhão, vocês e neoproterozoico, tá, geocronológicos, rubídio, estronço e potássio arcônico. Então, muita gente utiliza esses métodos, rubídio, estronço, potássio arcônico, em rochas ácidas, tá, em rochas sedimentares. Por quê? Porque quando algumas rochas sedimentares estão sendo formadas, algumas rochas, alguns mineraizinhos, alguns argilos minerais, desenvolve, tá? Esses argilos minerais, eles têm potássio dentro deles, né? Então, esse potássio a gente tem como quantificar. Às vezes, moe esse potássio, uma rocha total, e tira o potássio dessas rochas, né? E faz o cálculo volumétrico deles. E também tanto do rubídio quanto do estrôncio, né? Então, é feito esse cálculo e ter tirado uma idade para ele. Tá? Então, ele diz que um domínio estaria no paleoproterozoico. Tá? Ele diz mais embaixo que esse paleoproterozoico é entre 2 a 2,5 a 2,12 bilhões de anos. Então, você lembra que o proterozoico ele começa logo depois do Arqueano, é o Eoproterozoico, tá? Esse Eoproterozoico, ele começa em 2,5 e vai até 450, mais ou menos, milhões de anos. Então, ele é muito grande, ele passa 2 bilhões de anos. Tá? A Terra passa 2 bilhões e meio de anos, 2 bilhões e meio de anos só no Arqueano, e mais 2 bilhões de anos no Proterozoico. E os últimos 500 milhões de anos, nós vamos ter, que é o Eofanerozoico. Tá? Dentro desse Eofanerozoico, nós temos a era Paleozoica, a Mesozoica em cima, e a recente aqui, o Cenozoico. Tá? A eclosão de vida na Terra se dá com as vidas mais complexas, que nós temos os registros a partir do Paleozoico para cá, que é do Fanerozoico. Tá? Então, o outro domínio que ele fala, quando ele fala domínio, pessoal, ele está falando domínio de rochas, tá? Domínio do tempo. Tá? Então, tem dois níveis muito grandes. Quando nós vamos fazer nossa escala do tempo, nós vamos ter que colocar um hiato de tempo entre um e o outro, tá certo? Por quê? Porque vai ter uma perda de registro na nossa região que essa idade não aparece, certo? Então, vamos lá. Esse outro domínio, ele disse que está ali próximo a 0,55 milhões de anos, está aqui embaixo. Tá? Ou 0,55 bilhões de anos, ou 550 milhões de anos. Mas vamos aqui no texto. O texto, ele diz a mais ainda. E professor? Sim. Isso me deixou muito em dúvida quando eu li esse resumo, foi esse menos, ele não interfere em nada? Não é menos, é mais ou menos. Tá, entendi. É aquele tiozinho, tá? Mais ou entendi. menos. Tá? É porque no restante do artigo tem mais ou menos. Mais ou menos. Aí só tinha o menos, aí eu fiquei confuso. Tá. Aquele no mais ou menos significa que pode ser mais ou menos 5 milhões de anos, tá? Que a idade já pode ir para mais 5 ou para menos 5. Significa exatamente isso. Tá? Então, existe como é que se diz? Quanto menor esse mais ou menos, mais precisa é a idade. Tá? Então, vocês entenderam esses dois domínios dessas rochas mais antigas na porção NE do estado do Pará, que é um domínio paleoproterozoico, que é um domínio tanto de idade quanto
de rochas e um domínio neoproterozoico. E ele diz o seguinte, dados geocronológicos em zircão, evaporação de chumbo, vocês lembram que eu falei que o chumbo é o chumbo 200 e alguma coisa, esse chumbo, ele se deriva a partir do zircão. E esse chumbo também vai ter outra meia-vida, tá? Que vão sair outros tipos de chumbo, tá? Eu lembro que eu falei ainda agora, que vocês me ouviram, é que alguns mineraizinhos, vamos dizer, alguns depósitos minerais, a gente procura galena dentro do depósito mineral. O que é a galena? É um sulfeto de chumbo. E a gente faz a datação do chumbo. Então, isso é uma datação chumbo-chumbo. Aí a gente consegue definir a idade da mineralização. A gente consegue definir que naquela época teve um episódio que mineralizou aquela região. Se a gente for lá para o Carajás, lá para o Tapajós, nós vamos ver que no Tapajós teve pelo menos 3 episódios de mineralização do ouro no Tapajós. 3, está muito bem definido isso. Tudo em idade chumbo-chumbo, tá? Bom, recentemente disponibilizado. Além dos dados inéditos aqui apresentados, contemplam a maioria das unidades litoestratigráficas e litodêmicas. Eu expliquei que litodêmicas, pessoal, é como se fosse a palavra litologia, tá? Com alguma característica peculiar, tá? Por exemplo, a unidade litodêmica da formação Peritoró. A formação Peritoró, ela se estende, imagina, desde a da região tal para a região tal. Mas na região tal, ela tem uma característica, tá? Ela tem uma característica, ou ela é muito fina, ou ela apresenta uma mineralização associada a ela, ou ela apresenta um tipo de assembleia mineral diferente daquela outra aqui lá embaixo. Então, a litodêmica, isso é uma característica que uma determinada unidade geológica possui em uma determinada região, tá certo? Então, ela recebe esse conceito litodêmico, juntamente com poucos dados de Samário-Neodímio. Olha, Samário-Neodímio, tinha comentado com vocês. Samário-Neodímio é outra técnica de datação. Nós aqui no Pará já datamos, na Universidade Federal do Pará, o Samário-Neodímio, tá? Que a gente utiliza para datar rochas muito antigas. Mostram ser um período de 12,2, de 2 a 12,2, ou de 12,2 a 12 bilhões de anos. Isso daqui é o Paleoproterozoico, tá? Época da formação de quase a totalidade das unidades rochosas, juvenis ou não, que estão preservados nesse intervalo aí de tempo. Apenas um granitóide possui idade de cristalização neoproterozoica, mais ou menos aqui 550 milhões de anos, tá? Aí nós vamos ver qual é esse granitóide, tá? E o arqueano representa somente como vestígios em cristais herdados de zircões em idades modelo Samário-Neodímio, tá? Ou seja, quando ele fala esse modelo Samário-Neodímio, rocha total, tá? A rocha total, eles têm um critério seguinte: a gente moe toda a rocha, tá? E faz uma análise da rocha total, tá? A gente vai fazer com que fazer a abertura, fazer uma pastilha e fazer uma abertura dessa rocha. No zircão, a gente separa zircão por zircão na mão, tá? Mesmo ele sendo visto apenas com o auxílio de uma lupa, tá? Então, quando ele fala de cristais herdados, é o seguinte: a rocha era arqueana, maior que 12,5 bilhões de anos, tá?
Aí ela foi erodida, o zircão não erodiu, formou, se depositou numa rocha, numa bacia sedimentar, que foi metamorfizado, se transformou em rocha sedimentar, depois metamorfizado. Só que a idade do metamorfismo dessa rocha não é arqueana. Ela, digamos que ela é proterozoica. Mas teve uma idade de Samário Neodímio em zircões herdados, tá? De arqueano. Aí a gente consegue interpretar que algum zircão herdou, foi erodido de uma rocha mais antiga, que a gente não sabe qual foi, e foi depositado, foi metamorfizado, o metamorfismo não abriu sua estrutura atômica, e ele preservou a sua idade. Aí, quando fez o cálculo, ele vai dar um ponto fora da curva. Vocês entenderam aí o que é um zircão herdado, pessoal? Sim. Tá ok, ótimo, vamos seguir. Tá. Apenas um granitório, tá? De vestígio de zircão de Samadhi de protólitos de alguma unidade. Vocês sabem o que é protólito? Proto é anterior, tá? E lito é rocha. Uma rocha de prototipo, né? Um protolito. Vamos dizer, lá em Carajás, nós temos o minério de ferro, mas quem é o protolito desse minério de ferro? É a formação ferrífera bandária, tá certo? É a rocha que existia antes, tá? Por algum motivo ela sofreu uma modificação, ou para enriquecimento, ou foi destruída por uma erosão, e esse protólito, esse zircão é desse protólito, que não sabe qual é, tá? A avaliação das características composicionais, ou seja, da química, a metamórfica, do grau metamórfico, né? Estruturais, que são as falhas, as zonas de cisalhamento, as zonas de cavalgamento, a geofísica, tá? Que são as respostas magnéticas, respostas dos canais do urânio, dos canais do tório, dos canais do potássio. Isso daí são radiométricas. Então, todas essas respostas geofísicas feitas, aerogeofísica, as rochas, ela possuem uma assinatura. Então, eles avaliaram também a geofísica e a geocronologia das unidades, das diferentes unidades. E sustenta a divisão prévia desses dois domínios. Então, eles fizeram um levantamento de muitos trabalhos e foram posicionando essas rochas, tá? Posicionando e mapeando essas rochas, capaz de gerar o produto final daquilo, foi aquele mapa. Vocês vão ver mais abaixo. Tá? Entendido aqui, viu, né, pessoal? Porque todos os trabalhos geológicos que a gente faz, a gente precisa fazer essa integração aqui. Nós estamos aqui. Mas mostra que a prévia é de dois domínios, mas mostra que o domínio do cinturão Gurupi, que é o neoproterozoico, possui história orogênica paleoproterozoica. Opa, o que significa isso? Já o Gurupi, tá, que é neoproterozoico, tá, ele possui uma história paleoproterozoica muito importante em escala global. O que significa isso, pessoal? É aquilo que eu comentei na aula passada. Todos os cinturões móveis do mundo inteiro, eles eram soldados antes, era uma coisa só. Tá? Os blocos se movimentaram e eles se soldam ali. Por exemplo, o nosso cinturão proterozoico daqui do Gurupi, ele aparece lá na região de Macapá, tá? E ele adentra na região das Guianas. Só que ele é soldado, se você olhar, tem bacias sedimentares que separaram ele dos cinturões móveis lá do Nordeste brasileiro.
tá? Que é a província Borborema. A província Borborema é toda soldada, tá? Com esses cinturões. E essa província Borborema, ela se junta com o cinturão Ashanti, que eu falei do outro lado, na África, vocês lembram disso? Então, ela tem uma história muito importante, principalmente na metalogenia, principalmente nos grandes depósitos de ouro do mundo. O cinturão Ashanti é espetacular, depósito de ouro no mundo, tá? Que fica lá adentrando ali no Subsaara, tá? Entrando já para o meio da África, mais na parte da porção norte. Tá, deixa eu olhar a divisão de história orogênica, ou seja, esse orogênico, pessoal, é a mesma coisa que tectônica, tá? É a mesma coisa que cisalhamento, tá? Mas só que de escala global. Tá. O domínio Gurupi possui características orógena colisional. O que é um orógeno colisional, pessoal? Me dê um exemplo atual hoje de um orógeno colisional. Rafael. Gabriel. A dorsal mesoatlântica seria, professor? A dorsal mesoatlântica é um orógeno extensional. Tá? A Cordilheira dos Andes é um orógeno colisional. Entenderam? Ah, entendi. Porque a orógeno são as formações de montanhas, não é? É o orógeno, é como se fosse o cisalhamento, o movimento em si, tá? Ah, sim, entendi. Então, ele não é assim uma coisa planar, uma linha, não. Ele é uma faixa muito grande, tá certo? Então, ele é um orógeno colisional. Então, é o caso da Cordilheira dos Andes. E, professor, os Himalaias também? Também é um orógeno colisional. Então, ele é um orógeno que ele surgiu, ele sobe daqui, a Índia sobe daqui e vai se chocar com a Ásia lá embaixo, o sul da Ásia. Então, nesses orógenos, principalmente os orógenos colisionais, pessoal, o que é que acontece? Há uma possibilidade enorme de metamorfismo, de geração de novos magmas, tá? Então, como são estruturas muito profundas, são capazes de atingir o manto superior, trazer rochas do manto superior. Essas rochas do manto superior, elas são muito ricas em metais base, tá? Teve o primeiro cara que descobriu e que fez o modelo pórfiro na região do Chile. Esse cara ficou conhecido internacionalmente e multimilionário, porque foi a maior personalidade quando começou a descrever, tá, o modelo pórfiro. Tá? O que é o pórfiro? Ocorre um pórfiro em zonas colisionais, em orógenos colisionais. Tá? Nesses orógenos colisionais, que a gente chama de subducção, né? Plútons de rochas de cúpula pequena, entre 500 a 1.500 metros de extensão, o diâmetro, tá? Mas extremamente especializadas. O que é essa especialização dela? Especializada em metais nobres, especializadas em fluidos. Então, elas têm essas ascensões, e essas ascensões conseguem fazer grandes depósitos minerais. Uma das maiores maiores depósitos de pórfiros do mundo a céu aberto é a mina de ver se eu consigo falar o nome, Chucamate, qualquer coisa assim, Chuchucamate, tá? Então, ela dá depósitos extraordinários de 500, 700, 1 bilhão de toneladas de minério. Tá? Aí você disse, professor, o que é isso, 1 bilhão de toneladas de minério, por exemplo?
O Salobo, 750 milhões de toneladas. O complexo ali do Sossegos, 300 milhões de toneladas, 320 milhões de toneladas. Mas quando a gente está falando de pórfiro, nós estamos falando assim de mais de bilhão de toneladas, mas tem pórfiros menores. Mas eles são extremamente especializados. Então, para nós da metalogenia, tá, são áreas muito férteis para a gente procurar depósitos minerais. Enquanto que o domínio, muito importante em escala global, tá? No Neoproterozoico, a borda sul desse conjunto foi afetada por fortes atividades tectônicas direcionais. O que são tectônicas direcionais, pessoal? Aí a gente viu o orógeno colisional, o orógeno extensional, e o que é uma espécie de orógeno extensional, direcional? Vocês lembram que é uma falha direcional? Elas se deslocam na horizontal, tá, pessoal? São falhas transformantes, falhas que se deslocam na horizontal. Mas é certo que toda falha que se desloca na horizontal, ela tem uma componente que é compressiva e tem outras componentes que são distensivas. É isso que a gente busca quando trabalha na geologia estrutural. E litogênese muito limitadas. O que é litogênese, né? É uma gênese de rochas muito limitadas, com reflexo da colagem orogênica brasiliana. Que aí eu disse para ele usou a palavra colagem, quer dizer, quando solda, a soldagem, quando ele fala nesta orogênese brasiliana, existe um orógeno que passa ali no Tocantins, tá? Para quem já fez alguma viagem aérea daqui para Brasília, tá? A gente sobrevoa todo o estado do Tocantins, e a parte oeste do estado do Tocantins, nós vamos ver que as rochas são todas alinhadas na direção que o avião tá voando, está se deslocando, a gente está indo para sul, então as rochas estão todas alinhadas norte-sul. Então, a orogenia brasiliana, tá? Ela tem essa característica, tá? Ela tem essa característica de direção norte-sul. Aqui no Pará, quando ela chega aqui ali perto de Marabá, ela se inflete um pouco para o nordeste e se perde. Se perde porque tem bacias sedimentares, tá? Tem bacias sedimentares que cobriram essa orogenia. Então, aquilo era uma placa ali que se deslocara, lateralmente, tá? E não deixa de ser uma faixa orogênica, tá, pessoal? A característica comum da idade brasiliana, da orogenia brasiliana, que ela é neoproterozoica, tá? Ela se ocorre lá em torno de 550 milhões de anos. Tá? Isso nunca esqueça, tá? Definiram a configuração atual do cinturão Gurupi e a borda do crato amazônico. Vocês viram quanto tempo nós gastamos para ler um pequeno resumo. Você viu? Ele resumiu todo o artigo dele aqui. Tá certo? O abstract, vocês sabem que o abstract é esse resumo em inglês, é a mesma coisa, tá? E aqui começa a nossa introdução, tá? Quando ele começa a nossa introdução, ele passa a localizar todas as rochas, tá? Aí depois ele começa a síntese litoestratigráfica, tá certo? Nós são 9 horas, nós temos só 30 minutos. Vocês estão entendendo, pessoal? É importante que vocês entendam, tá? E vocês vão dar continuidade à leitura desse artigo,
Mas nós vamos começar aqui na introdução para vocês se situarem, para depois começar a ler a síntese estratigráfica e nós vamos fazer um pequeno desenho à mão mesmo e colocar para vocês terem ideia de como vocês vão organizar as rochas, tá? Já está meio que organizado aqui. Meio não, já está organizado. Alguma pergunta, Rafael? Quem está online aí, pode falar? Não, professor, nenhuma pergunta. Tá certo. Não tem perguntas. Também não tem. Tá. Meu bem, me dê um copo com água, por favor. Eu tomo essa remédio. Tem café aí? Obrigado. Tá, vamos lá, pessoal. A região limítrofe dos estados do Pará e Maranhão, que é conhecida como região do Rio Gurupi, né, ou Gurupi, afloram rochas ígneas e metamórficas, recoberta por sedimentação fanerozoica. Tá? Essa sedimentação fanerozoica tem um catatal de artigos para vocês lerem e entenderem também, tá? Vocês vão organizar por idade e fazer a leitura delas. Tá? Ocupando parte da província estrutural Parnaíba. O que é essa província estrutural Parnaíba? Nós temos 3 grandes bacias no Brasil. Uma é chamada Bacia do Amazonas, Bacia do Maranhão e a Bacia do Paraná. Dentro dessa bacia do Maranhão, a gente chama também de Parnaíba, toda a região da Parnaíba. Então, ele tem uma província estrutural, ou seja, uma província, essa estrutural aqui que acontece no Parnaíba, como a gente está tratando de bacia sedimentar, a gente está tratando de rochas, de depósitos, né, de bacias, de estruturas tectônicas, principalmente extensionais, falhas normais e falhas transcorrentes, falhas que se deslocaram lateralmente, principalmente porque parte da nossa, quando acontece a abertura do Atlântico Sul, que afeta muito a região sul do Brasil. Só um minuto, eu só estou tomando uma aguinha aqui. Tá? Quando acontece a abertura do Atlântico Sul primeiro, que afeta muito aquela região sul do Brasil, tá? Muitos diques, se vocês olharem, vocês vão ver muitos diques entraram dentro da bacia do Paraná, e esses diques eles são tão profundos que tem diques de kimberlitos, tá? Tem lindos diamantes naquela região. E a outra parte, quando abre do Atlântico, é o Atlântico Equatorial, tá? Quando ele abre esse Atlântico Equatorial, eu gostaria que vocês façam um exercício, para não sair daqui, vão olhar que saem umas linhas que saem desde da dorsal mesoatlântica e elas vêm direto para o Brasil, tá? Então, são linhas transcorrentes, tá, pessoal? São falhas transcorrentes. E elas vão afetar aqui o Brasil, tá? Que são essas províncias estruturais. E quem falou isso foi o Hasui Etial, 1984. Hasui, ele é um japonês especializado em geologia estrutural. Eu já tive a oportunidade de discutir geologia, melhor, aprender geologia estrutural do Carajás com ele. Esse etial aqui significa que tem outras pessoas nesse artigo, tá? E ele escreveu isso em 1984. Que integra a atual plataforma sul-americana, tá? Então, essa província estrutural está dentro da plataforma sul-americana, tá? Então, ele fala que a sul-americana é uma imensa plataforma,
Tá? Então, dentro dessa plataforma, nós temos pedaços de crosta preservada, que são os cratos, e assim por diante. É uma imensa plataforma. Tá. Quem escreveu isso também foi Almeida e outros autores em 2000. Essa cobertura sedimentar extensa, principalmente as peculiaridades geomorfológicas da região, muito plana, intenso intemperismo, dificulta sobremaneira o estabelecimento das relações de contato entre as diferentes unidades geológicas. A geocronologia possui papel fundamental em tais situações. Vocês lembram que vocês aprenderam com o professor João, que quando a gente olha a imagem do satélite, a gente consegue acompanhar uma unidade geomorfológica. Às vezes elas se perdem porque tem alguma coisa que passou ali e destruiu ou cobriu. Tá? Mas quando a gente pega essa mesma imagem de satélite e a gente coloca uma espécie de um overlay, um papel ali por cima com uma geofísica aérea, a gente vê que a geofísica aérea vai traçando esses limites. Então, eles usaram muito essa técnica para poder fazer a extensão dessas unidades geológicas. Então, é um trabalho assim, muito de laboratório, um trabalho muito de computador, de muita paciência e de muita correlação de uma coisa com a outra. Vocês entenderam, pessoal? Então, não é uma coisa tão simples. Mas como eu poderia dizer, é muito satisfatório para o autor ver a sua obra de arte, né? Então, o trabalho desse é uma obra de arte muito grande. Então, vocês estão entendendo, você viu que essa leitura aqui da introdução é muito melhor do que a leitura do resumo, que o resumo já traz coisas lá no final do artigo. Tá certo? Vamos dar continuidade. Estudos geocronológicos pioneiros, tá? Olha só os estudos, desde 1967, 68, esse aqui, Almaraz e Cordani, 69, desde a década de 60, pessoal. O pessoal já trabalhava com a geocronologia. Mas os métodos naquela época, olha só quais eram. Rubídio de estrôncio e potássio argônio. Aí você diz, mas esses métodos, eles continuam sendo feitos até hoje. Porém, existem métodos muito acurados, uma acuracidade muito maior do que o rubídio de estrôncio e o potássio argônio, porque esses minerais eles são facilmente formados ao longo de uma história. Tá? Precisam de alternativas para reduzir a desigualdade digital. O Ministério da Economia não respondeu. Eduardo, teu microfone está ligado. A população brasileira, realizada pelo IBGE, está ameaçada. Eduardo, teu microfone está ligado. Eduardo, corta teu microfone, Eduardo. Tá. Então, vocês entenderam aqui, né? Olha só. A Norte e Nordeste foi distinguido um domínio paleoproterozoico com rochas apresentando idade de 2 bilhões de anos. A Sudoeste, um domínio neoproterozoico com rochas de idades que variam principalmente de 1 bilhão a 500 milhões de anos. Tá? Olha aqui. Esses domínios passaram a ser denominados, respectivamente, de Crato São Luís e Cinturão Gurupi, em 1976. Olha, na década de 70, o Almeida já tinha trabalhado isso. Tá? E serão tratados aqui genericamente com domínios São Luís e Gurupi. Aí ele coloca a figura 1, tá?
Aqui a figura 1, tá? O que é que ele chama de domínio São Luís? É esse aqui. Essas rochas, essas suítes aqui. Basicamente suítes, tá? Que é o domínio, tá? Então, essa suíte eles vão chamar de São Luís, Crato, e a bacia e as rochas metamórficas, eles vão chamar de domínio Gurupi, tá certo? Vejam que no domínio Gurupi nós temos esta janela tectônica aqui, tá? Nunca esqueçam isso. E é lógico que nós vamos encontrar alguns corpos intrusivos aqui, que é o granito Ourém, o granito Jonasa, tá? Cadê mais? Aqui vai estar do domínio São Luís, o granito Japim, também que é assim, tá? Tem que ver qual é o P aqui, deixa eu ver qual é o P. Ah, não, isso é formação piriana, só. Tá certo? Vamos lá. Ainda tem mais um outro aqui, olha, um outro granito. Olha só esse granito aqui como se instalou, pessoal. Ao longo, bem encaixadinho dentro da direção geral da janela aqui do cinturão Gurupi. Eles chamam de granito de Maria Suprema, MS. Pede aí alguém liga para o Eduardo aí. A gente está ligando, mas não está conseguindo falar. Não estamos conseguindo falar com ele, professor. João, tu estás online aí, tu conseguiu? Tô sim, prof. Falei. Bloqueia aí o Eduardo. Ok. Pronto. Obrigado, prof. Pessoal, vocês estão entendendo, né? Vocês viram que a gente está trabalhando aqui de forma bem tranquila e está fluindo as ideias e os conceitos. Fragmentos menores relacionados ao Crato São Luís afloram mais a leste, próximo à cidade de São Luís, Suíte Rosário. Vamos lá. Mais a leste de São Luís, Suíte Rosário. Deixa eu ver se a Suíte Rosário aparece aqui. Não está aparecendo aqui. Tá? Mas já está próximo do São Luís. Aqui a gente está aqui em Maracassumé, pessoal. São Luís está muito mais adentro aqui, para cá, tá? Aqui é o Arizona ainda, está muito distante. Leste, próxima à cidade de São Luís. Suíte Rosário, e quem escreveu isso aqui foi Goraieb, Etial e outras pessoas em 99. O Goraieb é professor da Universidade Federal do Pará, tá? E possivelmente no limite noroeste da província Borborema. Opa! Lá na província Borborema eles fizeram uma correlação. Lá no noroeste mesmo, vamos dizer ali que pega toda aquela região da Paraíba, Rio Grande do Norte, parte do Rio Grande do Norte, parte do Paraíba, toda aquela região ali da Paraíba, parte da Bahia, inclusive. Então, tudo isso nós chamamos de província Borborema, tá? Ela é toda cortada por esses cinturões paleoproterozoicos. Então, no noroeste mesmo da província Borborema, nós temos esse granitozinho que pode ser correlacionado a essa idade aqui. Quem escreveu foi, olha, o granito médio Coreaú. Coreaú é uma cidade lá eu acho que fica Coreaú, já é Ceará, né? Quem escreveu isso foi Brito e Neves e outros em 2000. Costa 77, Abreu 80, Raçuí 84, principalmente estabeleceram as primeiras grandes subdivisões bioestratigráficas para a região. Então, esses autores aqui, boa parte da Universidade Federal do Pará,
por estar mais próximo dessa universidade, eles escreveram bastante, tá? Posteriormente, o mapeamento geológico em escala regional executado pela CPRM, Pastana 95 e Almeida 2000, Costa 2000, permitiu a reestruturação de estratigráficas previamente estabelecida. Tá? Ou seja, a nossa escola aqui, a nossa CPRM, desenvolveu todos esses trabalhos aqui. Se, por um lado, a cartografia regional apresentou bom avanço, o que significa essa cartografia regional, hein, pessoal? Então, as informações da região, assim, em se fala oh, gente, eu esqueci a palavra agora. De mapa. Mapa Exatamente. geológico. O avanço de informações, detalhamentos que foram conseguiram ser transformados em mapas, né, graficamente, elas estão ali, tá? Por essas pessoas que fizeram. Que são 9 e 16. Tá? Se, por um lado, a cartografia regional apresentou bom avanço na escala de trabalho, o empilhamento estratigráfico, que é o nosso papel em fazer o nosso trabalho, empilhamento estratigráfico, vou escrever aqui. O empilhamento estratigráfico, a precisão cronológica do posicionamento da maioria das unidades estratigráficas litodêmicas permaneceram discutíveis, uma vez que muitas das relações de contato não puderam ser estabelecidas. Então, ainda vai ter uma alteração, viu? E visto que o empilhamento baseou-se em acervo de dados rubido estrôncio e potássio orgânico, há unidades posicionadas no intervalo arqueano-paleoproterozoico. Ou seja, essas idades aqui, rubido estrôncio e potássio orgânico, a gente não utiliza mais para o arqueano e proterozoico. A gente utiliza mais urânio chumbo e samário neutínio, tá? Há unidades posicionadas neste intervalo aqui. Na correlação com outras áreas, por exemplo, o cráton amazônico e em modelos evolutivos. Então, ainda tem muita coisa para discutir. A evolução e significado geotectônico, ou seja, de caráter regional, de diversas unidades, são também objeto de debate. Sequências metavulcano-sedimentares. O que é uma sequência metavulcano-sedimentares? Meta que já está metamorfizado, tá? E vulcano sedimentar, pessoal, é a mesma, no momento que está tendo vulcanismo, está tendo sedimentação também. Então, há uma mistura dessas unidades, rochas vulcânicas e rochas sedimentares. Então, a gente diz que são vulcânicas, de sequências de vulcânicas e sedimentares. E quando são metamorfizados, ela recebe essa nomenclatura, meta-vulcano-sedimentar. Aflorantes nos domínios paleoproterozoicos e neoproterozoicos têm sido considerados com a mesma sequência, como uma mesma sequência, diferindo na extensão do retrabalhamento geotectônico, ou seja, uma rocha ela pode ser retrabalhada ao longo da história por diversos eventos tectônicos. Tá? Então, isso daí a gente chama de retrabalhamento. Tá? Elas foram afetadas novamente por uma tectônica distinta. Foram submetidas a diferentes domínios. A gente concluir essa introdução. Ou sequências distintas, formadas em bacias e épocas diferentes. Tá? Diversos corpos de granitóides, quando eu falo granitóides aqui, é uma denominação que a gente dá dentro dos tracais, ela que vocês aprenderam com a professora Kézia, e não é só granito, tem granodiorito, tem cienito, cienogranito, então é um campo ali nos granitóides, nos tracais, é que ele recebe essa denominação de granitóides.
Apresentam diferenças composicionais, petrográficas, estruturais, metamórficas e na associação de campo. Ou seja, o que é que ele está dizendo aí? Que tem muitas diferenças e que esses domínios que ele separou ainda vai ter modificação, porque a evolução do conceito, com certeza, vai chegar lá. O que pode estar refletindo diferentes gerações ou evolução. A evolução do domínio Gurupi, quando a gente falar de domínio Gurupi, pessoal, a gente vai pensar só em rochas metamórficas de baixo grau metamórfico, tá? Mineralizadas a ouro. Têm sido discutidas em termos de monocíclica. O que é esse monocíclica? Tá? Ele está dizendo que tem gente que discute que foi um evento só, e tem gente que discute que foram eventos cíclicos que essas rochas foram submetidas. Provavelmente o segundo caso é o que deve ter acontecido. Tá? E o seu significado geotectônico é também controverso, sendo considerado faixa móvel neoproterozoica. Tá? Aí quem foi que falou isso? Foi o Brito Neves e Cordani em 91, o Costa e o Urice em 95, ou o cinturão de cisalhamento colisional que o Costa e o Rassuífa tratou em 1997. Ou seja, diferentes autores falando a mesma coisa, termos diferentes, tá certo? Às vezes a gente se confunde, mas são essas informações que os autores trazem. A partir da utilização do método de evaporação de chumbo em monocristais de zircão pelo Laboratório de Geologia Isotópica Paraíso, da Universidade Federal do Pará, ou seja, o Laboratório de Geocronologia daqui de Belém, da UFPA, o apelido dele, o nome dele é Paraíso, ISO de isótopo, tá? A maioria das unidades regionais passou a contar com dados geocronológicos mais precisos. Quem escreveu isso foi o Clay e Moura, 2001. Todos esses dois foram meus professores. Eu acredito que do professor João Paulo, o professor Cândido, o Moura, tá? Porque o Clay foi embora daqui, mora em Brasília. Ele é o chefe da CPRM. A síntese desses dados será apresentada neste trabalho, além dos dados inéditos para o complexo Maracaçumé, o granito areal, chumbo em zircão, tá? E granito jonados, rubídio estrôncio. Um sumário das principais características das unidades litoestratigráficas e litodêmicas será também apresentado. A integração dessas informações proporcionou a reordenamento litoestratigráfico, embora ainda parcial, e permitir novos avanços no entendimento da evolução geológica regional de uma reavaliação preliminar do significado geotectônico do domínio Gurupi. Tá? O procedimento de separação mineral, análise e interpretação dos dados aqui utilizados, bem como uma avaliação sobre a potencialidade e problemas dos métodos de datação em monocristais, em cristais isolados, esses monocristais, tá, pessoal? De zircão, por evaporação chumbo-chumbo, tá? Encontra-se em Clay e Moura, 2001, outra referência que ele escreveu isso. Análise rubídio estrôncio em rocha total e em minerais foram feitas na Paraíso, segundo procedimentos descritos por Barbosa e Lafon, 1996. Lafon também foi meu professor. Então, pessoal, olha só a introdução, o quanto tem a riqueza de informação técnica, tá? Aí agora eu peço para vocês voltarem a ler novamente essa síntese litoestratigráfica e geocronológica, para a gente já começar a posicionar essas unidades, todas essas unidades aqui. Eu e o professor João Paulo vamos fazer um esboçozinho de uma coluna e vocês vão posicionar
e criar mais, se for o caso, com o passar do tempo, tá? É isso. Eu vou sair aqui agora. Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer. E eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Professor, não tenho nenhuma pergunta. Tá bom, Anderson. Alex? O Alex está presente? Faltou, professor. A Ediele, o Eduardo, o Gabriel, o Jonas. Gabriel aqui, professor. Tá, e o Jonas? Faltou também. Ele não falou hoje, ele é falante. Josi? Ela ficou sem internet, professor. O Jonas estava aqui mais cedo, o Vanderlei também, viu? Só que eu acho que caiu a conexão dele. Ele Tá, entrou e então logo depois caiu. Vou manter aqui a presença dele. Josi teve o mesmo problema. E a Letícia? Ela tá no chat, professor. Tá no chat, né? O Cauê e o Vandic? Estou aqui, professor. O Cauê Tá. tá aqui, o Vandir que não apareceu. Luciano, eu já vi. O Marcos? Tá aí também. O Cirilo? Já vi Também. também. Rafael também. Eu não vi a Tabita. Tá aqui também. Ela caiu, mas Tabita? conseguiu voltar. Tô aqui, Você não- é porque a minha internet estava caindo muito. Tá, né? Tem que fazer pergunta, Tabita. Cadê o Oi? William? Tem que fazer pergunta. Ah, tá. Yasmin? Tá aqui também. Yasmin tem que fazer pergunta. Igor, cadê você, falante? Cadê Aqui. você? Aqui, professor. Tá bom. Tá. Olha, não é fácil essa disciplina, tá, pessoal? Então, requer que vocês... Quem foi que ainda não leu esse trabalho? Pode ser sincero comigo. Eduardo. Eduardo, você ainda não leu? Eduardo, por favor, leia, Eduardo. Sim, senhor. Tire um tempo, ao invés de ir para o WhatsApp, pare. Olha, eu já li a parte muito importante do trabalho. Eu dei um chute assim fantástico para vocês, explicando cada palavra, cada termo, que é para vocês não terem dúvidas. Tá? Nós estamos mudando um pouco essa metodologia, eu e o professor João Paulo, que é para vocês terem menos dificuldade, porque das outras turmas as dificuldades foram muito grandes. E o resultado final é ruim, pessoal. É ruim mesmo. Então, a gente gostaria que vocês... O professor João Paulo está aí, eu tenho, se vocês forem olhar aí no Cigaio, nós já colocamos a parte de... o intervalo da tarde, nós estamos disponíveis para dar apoio para vocês, tá? Então, para vocês, uma boa final de dia, tá? Uma boa final de manhã. Um bom dia para vocês dois, pessoal. E eu peço perdão novamente pelo meu erro. Não, tranquilo, isso acontece. Vai acontecer com você, comigo. Você viu que eu pedi café aqui enquanto eu estava falando. Tomei, é deselegante vocês ouvirem barulho de eu engolindo água, tá? Então, mas acontece, tá? Obrigado. Um abraço. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Professor, bom dia. Tchau. Professor, vai ter aula de legislação hoje à tarde? Vai. Como é que eu faço para ter o acesso? Eu coloco aí no grupo de vocês, tá bom? Beleza. Tá bom, um abraço. Até mais tarde. Obrigado, professor João. Até mais, professor.